Então nós vimos algo de manhã a respeito do Santo Sudário. Eu dizia que aquilo tinha relação com a nossa fé, com a virtude da fé, já que pode ser usado como um poderoso motivo de credibilidade. E agora nós veremos a virtude teologal da caridade. Eu tomei como base a Suma Teológica, né, da indicação aqui, que pode parecer para muita gente que não tem prática, um pouco enigmática, né? Um 2 com A, E aqui quer dizer, secunda, questão 23, questões 23 a 46. A Suma Teológica ela se divide em prima parte, prima secunda, secunda e terceira parte. Dá, sei lá quantas, 3.400 páginas. E o São Tomás de Aquino escreve na introdução que ela é feita para os iniciantes na teologia. Parece ironia, mas na Idade Média era assim, né? Era para os que estão ainda começando, entendeu? Aí a Suma Teológica, que é um dos maiores monumentos do pensamento humano. Mesmo a nível puramente natural, é algo que insuperável. Então, aqui quer dizer isso, é a segunda parte da segunda, questões 23 a 46. Essas questões são divididas em artigos também, né? E nessas questões se trata da virtude teologal da caridade. Agora, virtude teologal, não sei o que é isso. Você já deve ter estudado o catecismo, sabe que são 3 as virtudes teologais e 4 as virtudes cardeais. As virtudes teologais se distinguem das virtudes cardeais porque elas têm Deus por objeto direto ali. Deus, eles visam a Deus. Enquanto que as cardeais visam os meios para se aproximar de Deus, né? Para chegar a Deus. Então, é preciso entender que o princípio mesmo, a coisa é isso. Há uma analogia, uma semelhança entre a ordem natural e a ordem sobrenatural. Na ordem natural, nós temos nossa essência, digamos assim, nossa alma, né? Mas a nossa alma não age diretamente. Ela age através de potências ou de faculdades superficiais. Então, a nossa alma age através particularmente do entendimento e da vontade. Assim também, na ordem sobrenatural, nós temos um organismo sobrenatural que nós recebemos no batismo, cuja essência, a parte, digamos assim, estática, é a graça habitual, também chamada graça santificante. Só que, assim como ocorre no organismo natural, a graça santificante não age por si própria imediatamente. Ela precisa de faculdades, ou seja, de potências para fazer isso. Então, são as virtudes infusas, não são virtudes naturais. É preciso entender bem isso. As virtudes naturais, qualquer um pode ter. Os pagãos tinham virtudes. Os pagãos tinham coragem, os pagãos tinham sobriedade, os pagãos você encontra sim virtudes dentro dos pagãos. Mas essas virtudes eram adquiridas por esforço próprio, por hábito, por disciplina. Se adquiriam essas virtudes. E não deixavam de ser importantes. Porém, elas não mereciam o reino dos céus. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Pode até seguir para a gente. Eu, por exemplo, gosto de ver relatos de guerra. Bom, uma coisa que eu tenho desde menino, né? Mas não é... Por quê? Porque serve um pouco. O que a gente vê é que aquele pessoal passou em guerra. Não é brincadeira. Sofrimento. Perder pedaços de mão, de braços.
Coisa impressionante, não tira, você explode, você perde os dois braços. Você vai fazer sua vida, está acabada ali, e eu não estou ali brigando. Soldados de guerra em campanhas ali, na Rússia, sei lá, a mesma roupa, pega 40 graus abaixo de zero e 40 graus acima de zero. Que tal? E a gente, qualquer friozinho, se afrouxa logo. Porque serve para a gente ver, pô, essa gente aí, às vezes em pecado mortal, uma vida, e fazendo esses sacrifícios, e a gente, com a graça de Deus, com todas as vantagens, numa vida frouxa, numa vida tímida, não serve para a gente tomar na cabeça? Eu acho que serve. Então os pagãos deram um exemplo que eles tinham virtudes naturais, mas, coitados, essas virtudes não serviam para ganhar o céu, porque não eram virtudes sobrenaturais. Então as virtudes sobrenaturais, elas é como se fosse um enxerto, são enxertados na nossa natureza, né? E elas, com essas virtudes, nós podemos adquirir o reino dos céus. E é o meio pelo qual a graça santificante vai agir. Ela age através dessas virtudes. Daí a importância fundamental de conhecer, cultivar, praticar essas virtudes. E nós vamos falar aqui da principal de todas. Porque as virtudes teologais, não é difícil entender, elas são mais importantes do que as cardeais. As cardeais dizem respeito aos meios. As teologais vão diretamente a Deus, então são mais importantes. Mas qual das três é a mais importante? Porque são três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A mais importante delas é a caridade. Ainda que a base de tudo é a virtude da fé. Sem fé não se tem caridade. Porém, a caridade ela é mais alta, ela é mais elevada, inclusive porque ela, quando no céu, quando a semente da graça santificante se tornar a glória, quer dizer, ela frutificar plenamente, a fé e a esperança desaparecerão. Diante de Deus, não vai se ter fé em Deus. Para se ver no Deus, não vai precisar de fé em Deus. E diante de Deus, não vai precisar esperar em Deus, porque já está com Deus. Mas a caridade não, vai permanecer, vai se amar a Deus de uma maneira infinita. Por isso, a caridade é a maior das três virtudes. São Paulo que diz isso, não é? Então, nós vamos tratar desta virtude teologal. E aqui, São Tomás divide assim, eu tomo aqui o resumo que ele fez disso, um grande autor dominicano, espanhol, Antônio Royo Marín, que resume muito bem essa questão. Agora, como eu estava falando com um dos rapazes, o Royo Marín tem que tomar cuidado, porque ele morreu na década de 90, 2000 e pouco, já depois um pouco. Então, ele passou pelo processo do Concílio Vaticano II. E, como muitos, ele tentou adaptar as coisas um pouco. Então, os livros dele, depois de 62, já não são lá tão bons. Ele corrigiu os livros dele depois. Mas os livros antigos são obras-primas. Esse livro aqui é de 55. É uma obra-prima. Há outras obras, aqui a Teologia da Perfeição Cristã. É impressionante a quantidade de tratados antigos, mais antigos, sobre teologia espiritual. Eu conheço muitos, ele é um exemplo aqui que faz um repertório de vários. Olha, o que mostrava isso? Que o pessoal estudava isso. Certo? Estudava virtude, estudava isso para quê? Para praticar, espero eu. Hoje isso não. Por quê? Porque ninguém está se preocupando com isso. Então, havia vários tratados, e esse talvez seja o melhor. Não sei se é o melhor. Há outro famoso também, do padre Garrigou-Lagrange, considerado o maior tomista do século XX. Um dos maiores. Não preciso saber o maior, mas é um dos maiores, seguramente. Mas o próprio Garrigou-Lagrange diz que o dele, esse aqui é melhor do que o dele. Foi o meu. Há também o do padre Tanqueray, que é conhecido, não foi traduzido em português, é muito conhecido no Brasil também, do padre Adolfo Tanqueray. Né? E há muitos outros. Se escreviam muitas obras a respeito disso, para que as pessoas pudessem aprofundar o catecismo. A gente, quando faz o catecismo, a gente aprende as 7 virtudes, justiça, temperança, prudência, justiça, as cardeais, as teologais, fé, esperança, caridade. Responde lá no catecismo, né? A meninada responde. Mas para que isso? Vai ficar só nisso na memória? Não, tem que aprofundar. E por isso nós vamos fazer aqui essa exposição a respeito da virtude da caridade. Então, primeira coisa, a caridade em si mesma. O que é a caridade?
primeiro lugar, a caridade é uma amizade entre Deus e o homem. A caridade é uma amizade. Ela supõe uma alteridade, ou seja, outro. A caridade verdadeira supõe um outro, de quem você é amigo. E nesse caso aqui, sendo a virtude teologal, só pode ser o bom Deus. A pessoa que tem a virtude da caridade, ele é amigo de Deus. De tal modo ele é amigo de Deus que ele se torna filho de Deus. Filho de Deus não é só porque foi criado por Deus, não. Aí a filiação é outra coisa, ele se torna amigo de Deus. A graça de Deus, a graça habitual, nos torna filhos de Deus. Alguém que nasceu e não é batizado, ele não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus, mas não é filho de Deus. A mãe de Dona Efélia só beijava os filhos depois que eram batizados. Não eram ainda filhos de Deus. Eram só criaturas de Deus. Uma boa mortificação, né? Então, por isso mesmo, mortificar o natural, né? Porque uma mãe, para que coisa, um amor natural do que o seu próprio filho. Mas ela só beijava depois que ele era batizado. Espírito sobrenatural, né? Então, a caridade é uma amizade entre Deus e o homem que supõe uma mútua benevolência. Benevolência quer dizer, do latim, né? Benevolo, quer dizer, querer bem. Certo? Querer bem. Então, supõe justamente você querer bem a Deus e Deus querer bem a você. Há uma mútua benevolência. Mas não só isso, mas ela é uma realidade criada, infundida por Deus. As virtudes sobrenaturais, elas são infusas, certo? Elas são postas por Deus em nós. São derramadas, assim por assim dizer, por Deus em nós. As virtudes naturais, elas se adquirem pela repetição de atos. Elas vêm de nós. Note bem que as virtudes infusas são chamadas também de hábitos, porém são hábitos diferentes, hábitos infusos. Deus coloca em nós. Os nossos hábitos naturais, eles são obtidos pela repetição do mesmo ato. É o exemplo clássico do hábito de dirigir. Primeira vez que a gente vai dirigir, se treme todo. Se vê um caminhão na frente, parece que um bicho vai engolir a gente. Não tem espaço para onde ir. A gente está na outra faixa, mas a gente acha que não. Porque está com medo, porque não tem hábito. Depois que pega o hábito, a gente nem pensa, faz aquilo, porque adquiriu o hábito pela repetição de atos. Mas, nos hábitos sobrenaturais é diferente. Deus põe o hábito ali, nós. É verdade que nós podemos, a partir daí, exercitar, e temos que exercitar. Mas quem põe o hábito é Deus. Então, essa virtude é uma realidade criada por Deus e infundida na nossa vontade. Na vontade. E aí, a vontade é o quê? É uma faculdade natural. Notem bem, é um enxerto. Deus infunde uma realidade sobrenatural numa faculdade natural. Isso é muito importante. Por quê? Porque se nossa vontade for frouxa, a nossa caridade vai ser nula. Entende? Claro, se o receptor está fraco, não adianta você colocar uma coisa ali forte, vai ficar fraco. Daí porque o mundo moderno se esforça em acabar com o natural também. É só com o sobrenatural? Não. Ele quer acabar com o natural. Quando fizeram a Revolução Francesa, separaram a igreja do Estado. Não, o Estado é uma realidade natural, a igreja é uma realidade sobrenatural, não tem que misturar. Quem quiser ser católico, ou protestante, ou judeu, não sei, é da realidade. Você acha que é sobrenatural? Pode viver sua vida, ninguém vai mexer com você. Nada disso. Você separou o sobrenatural do natural. Agora você está destruindo até o próprio natural. Como a gente estava falando da questão de gênero, né? Isso é natural, para ter paciência. Quem está na roça sabe muito bem. Tem um galo, tem a galinha, tem um cavalo, tem a égua, todo mundo sabe disso. Mas quem está na cidade em ambiente artificial, então eles querem colocar isso na cabeça de crianças.
Querem colocar isso na cabeça de criança. O que é isso? A marcha da revolução. Não adianta, eles não se contentam em destruir o sobrenatural. Eles querem destruir o natural também. E isso torna mais difícil ainda a santificação. Porque a situação a situação dos modernos hoje é pior do que a dos pagãos. Os pagãos, eles não tinham a graça sobrenatural, mas o natural deles era forte. Os romanos viviam na guerra, eram fortes, eram sadios, eram valentes. Gregos também. Havia muita crueldade, mas quando eles viam a verdade, eles diziam, não, realmente é verdade o que ele está dizendo. E aquilo tocava neles. Hoje está todo mundo com a cara no celular, se distraindo, dando risada para tudo quanto é lado, e está tudo bem. E com mais alguma coisa também, às vezes, né? E pronto. Não está ligando para nada, não quer saber de nada, e pronto. Aí você, como é que consegue? Se o natural está quebrado. Você pensa que não há um plano desses inimigos de Deus para isso? Colocar um monte de gente, bom, não pode colocar todo mundo, um monte de gente parasita sem fazer nada. Às vezes ganhando um pouquinho, alguma coisa que dá para manter, né? Porque se ficar com fome também não aguenta, né? Mas tendo alguma coisinha e se distraindo e pronto. Destruir o natural. Um sujeito mole e preguiçoso nunca será um santo. Nunca. Porque Deus vai dar as graças para ele, mas ele não está nem aí, ele está, sei lá, eu vou ser santo um dia, amanhã eu vou ser santo um dia, ele nunca vai fazer nada. Então, realidade criada por Deus, infundida na vontade. Depois, é uma virtude una, porque você pode dizer, eu tenho amor a Deus, devo amar também o próximo, devo amar meus parentes, devo amar isso, aquilo, amar a mim mesmo, sim, pode se entender no certo sentido, certo? Mas então é uma virtude, várias virtudes, não é uma só, porque o motivo é um só. Você ama a Deus, a seus pais, seus irmãos, seus amigos e até seus inimigos, por causa de Deus. É isso que unifica tudo. E é a mais excelente das virtudes. Porque, primeiro, nos une mais com Deus. Nos une mais com Deus. A própria fé, a fé pode conviver até com o pecado mortal. Bom, é contra um negócio anormal, mas pode conviver alguém que mantém a fé mesmo em pecado mortal. Mas a caridade não. Se você perder a caridade, você perde a graça de Deus. Não tem como. Se você perde a caridade, você não é mais amigo de Deus. Acabou. Não tem mais a graça sobrenatural. E depois, ela é a forma das demais virtudes. Tomás de Aquino explica que todas as virtudes, elas só têm valor se elas forem informadas pela caridade, ou seja, se a caridade der um motivo de tudo isso. Por que eu tenho fé? Porque eu quero amar a Deus. Por que eu tenho esperança? Porque eu amo a Deus. Por que eu me valho da prudência? Por exemplo, a prudência, existe a prudência da carne, aquela que você faz para ter vantagem. Tem muita gente aí que é mestre em prudência da carne. Ele é um sujeito, ele raciocina, ele pensa bem, ele para pensar, ele não faz besteira, ele está sempre ganhando dinheiro. É a prudência da carne. Ele está sempre se dando bem. Ele não tem baque, como diz o povo, na vida dele. Ele está sempre, ele sabe. Vai ter uma crise, ele já está economizando o dinheiro dele, está fazendo tal negócio que vai ter epidemia, ele já está com a fábrica de máscara, ele está preparando para ganhar um dinheiro. Álcool gel, sei lá. É a prudência, para ganhar dinheiro. É a prudência dos milionários, né? A prudência da carne. Né? São prudentes, são gente. Tem qualidade, mas não é para Deus. Não é. Isso não é virtude sobrenatural. Você reconhece a virtude sobrenatural quando passa essa seiva da caridade. É por Deus. Então eu tenho a prudência verdadeira. Não tem problema, eu passo até pelo martírio, perco tudo, mas não perco a minha fé. Aí você olha aos olhos do mundo, é maluco. Não, ele está sendo muito prudente. Os santos eram os mais prudentes de todos, ainda que parecessem muito prudentes.
São Bento Labre se tornou mendigo, andava de um lado para o outro, desprezado, sujo, não tomava nem banho. Era a penitência dele. Os piolhos ficavam passando por ele, tudo quanto é canto, esses piolhos. E ele deixava os piolhos porque ele fazia penitência com esses piolhos. Já pensou? Sem coçar, sem nada, aqueles bichos tudo mordendo. Que maluco, ficou maluco. Não, é a prudência sobrenatural, só que em altíssimo grau, no grau de um santo. Ele fazia só para ele, não prejudicava ninguém com isso, ele ficava no canto dele, coitadinho. Mas era alguém, um herói, evidentemente, alguém que estava em um grau de santidade fora do comum. Né? Então, a prudência, todas as virtudes, a justiça, a temperança, por causa de Deus, por um motivo sobrenatural, inclui a caridade que dá a forma a todas as virtudes. Além disso, outra característica da caridade em si mesma, pelo ato próprio da caridade, a vontade sai de si mesma para descansar em Deus, tal como Ele é em si mesmo. Por isso que a caridade vai infundida na vontade humana. E porque justamente a vontade como tal, em si mesma, ela é menos nobre do que o entendimento, do que a inteligência. Certo? A vontade como tal, porque a vontade é cega, o entendimento é uma luz, ele vê as coisas. Mas, na atual condição, por causa dessa característica, de que a vontade sai de si mesma para descansar em Deus. Então, acaba sendo a caridade muito importante e a vontade também. De tal maneira que quando o nosso Senhor nasceu, os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vontade. Porque a vontade era muito importante nessa vida aqui. Enquanto que a inteligência, por mais importante que seja, ela traz as coisas para si e bota na sua medida. Isso tem uma consequência muito importante. Reparem bem, notem isso. Quando nós entendemos as coisas inferiores a nós, de certo modo, as elevamos. Mas quando nós procuramos entender as coisas que nos superam, nós, de certo modo, as diminuímos. São Tomás de Aquino diz que de Deus nós sabemos mais o que Ele não é do que o que Ele é. Então, a gente conhece Deus assim, essas migalhas, porque Deus é muito elevado, como é que a gente vai botar Deus na cabeça da gente? Mas no caso da vontade, ocorre exatamente o contrário. Ou seja, quando nós amamos as coisas que estão acima de nós nos elevamos. Mas quando nós amamos as coisas que estão abaixo de nós nos baixamos. Nos desprezamos. Compreende isso? Quando nós amamos a Deus, a gente se eleva. Quando a gente ama as coisas da terra, a gente diminui, se torna vil. Daí porque esse pessoal mundano é tão vil. Eles são tão vil que eles fazem qualquer coisa. Eles se carimbam todo pelo corpo, botando tatuagem aqui, botam um negócio desse tamanho, coisas ridículas. Faz um negócio assim com... Tem um negócio novo, bota um negócio aqui, uma espécie de, sei lá o que é, um rabo de cavalo, e pinta de não sei o que, faz tudo quanto é maluquice. Eles se tornamvis, eles se tornam desprezíveis. E quanto mais baixos são, mais desprezíveis, as coisas são mais absurdas. Né? Você vê nessas paradas aí de gente perdida, é uma coisa impressionante. A gente fica nu, pronto. As coisas, por quê? Porque eles amam apaixonadamente as coisas que estão abaixo deles. Então, a vontade é menos nobre do que a inteligência, mas nesta vida ela acaba tendo mais importância, de tal modo que a caridade é infundida na vontade, não na inteligência. Mas a caridade depende da fé. E por isso uma das grandes crises do mundo de hoje é uma crise de fé, não é uma crise de caridade. O problema é que a caridade hoje está completamente, é uma falsa caridade, evidentemente, está completamente sem orientação, porque falta fé. Se torna o quê? Uma filantropia. Ou então se amam as coisas mais absurdas. O mundo de hoje é um mundo de amores. As pessoas amam, mas amam o que não presta. Porque não tem fé. Estão cegos.
Daí a importância fundamental do espírito de fé. Ninguém pode ter caridade se não tiver verdadeiro espírito de fé. O aumento da caridade. Isso é muito importante para a vida espiritual, não? Atentos. É muito importante para quem quer progredir. Porque o aumento da caridade é o progresso na vida espiritual. Alguém progride na vida espiritual na medida em que sua caridade aumenta. Porém, como é que ela aumenta? Primeiro, há essa possibilidade de aumento? Sim. Porque a caridade, justamente, é um movimento de tendência a Deus nessa vida. A caridade é estática, mas ela é estática no céu. Aqui ela é dinâmica. Compreendem? No céu ela vai parar. Parou ali, acabou. Ver Deus não precisa mais nada. É progredir o quê? Mas aqui ela é dinâmica. É uma vida. A vida precisa de movimento, de exercício, etc. É um movimento. Um movimento de tendência a Deus. E se é um movimento de tendência a Deus, pode aumentar. Claro. Como é que ela cresce? Por um maior enraizamento. Não é por quantidade. Hoje eu dei R$10 a um pobre. Amanhã eu estou meio apertado, dou R$5. Então minha caridade já está em 15. Não. Talvez até tenha descido, você está mais relaxado, você está de mais mão de vaca, não quer dar mais, você deu R$10, você deu R$5. Está entendendo? Não é assim. Eu faço um atinho de caridade hoje, outro, cada vez estou crescendo. Não é assim não que a caridade cresce. Presta atenção. Ela cresce quando ela se enraiza mais em nós. E isso tem consequências práticas importantíssimas. Vou tirar algumas aqui. A principal delas é a seguinte. Um ato intenso de caridade vale mais do que 1000 atos remissos. O que é que eu quero dizer com isso? É o que eu estava dando exemplo antes. Eu dou R$10 para um pobrezinho, aí depois dou R$5, depois dou R$7, e vou vivendo daquele jeito. Mesmo jeito, não muda nada. É só o dinheirinho que muda um pouquinho aqui, assim, minha vida não muda nada. Eu não suporto em casa as dificuldades com meus pais, meus irmãos, isso, aquilo outro, os problemas no trabalho, as pessoas que falam mal de mim. Eu não quero que ninguém fale em mim, aliás. Se minha orelha arder, eu tô quebra. Não vou aceitar mesmo. Vou procurar saber. A primeira coisa é essa. E aquela vida tíbia, que não muda nada, mas você dá uma esmolazinha, um pobrezinho. Bom, vai servir, é verdade, mas você não vai crescer. Não vai crescer. Agora, se você suportar uma humilhação maior do que a que você suportou no começo da sua vida espiritual, que levou você a se converter. Certo? Aquela humilhação, sei lá, qualquer coisa, que você passou ali que levou você a cair em si e se converter, deixar a vida mundana. Aí você passa 10 anos sem naquela vidinha, bom, o que eu tinha que sofrer, já sofri, né? Já passei cada coisa e vai, aquela vidinha, mais ou menos, bom, não cai em pecado grave, nada, vai levando. Mas você não cresce, você só cresce quando você tiver outra humilhação ou coisa parecida, equivalente ou até maior do que aquela. Aí você cresce, entendeu? Isso é importantíssimo para a vida espiritual. O fervoroso, só cresce o fervoroso, o tíbio não cresce. O tíbio não cresce. Para crescer é preciso fervor, é preciso atos mais intensos. Atos mais intensos. Por isso, um dos sinais assim, de que a pessoa não cresce é a cópia da confissão dela, né? A confissão, aquela, se pegar tudo não muda quase nada, é quase a mesma coisa. Não está crescendo. É um sinal. E justamente o modo é esse, não é um modo quantitativo. Não é eu fazer um atozinho de caridade e fazer outro. Você pode até fazer, mas você só vai crescer quando você fizer atos mais intensos. Quer dizer, então, que esses atos frouxos que você fez não servem para nada? Não, também não é assim.
Também não precisa desesperar, né? Estou perdido, sabe? Porque... Não precisa desesperar. Você serve para alguma coisa. Serve para pelo menos não fazer você cair de vez no ralo. Você mantém. Você não perdeu a graça, não caiu no pecado, você está mantendo. Agora, saiba que você é um frouxo, é um tíbio. Tome na cabeça e procure fazer algo mais. Certo? Todos nós que fizemos esse exame vamos achar, encontrar essa situação, quer dizer, essa inanidade espiritual. Há uma quantidade enorme de anões espirituais. Eu não digo nem daqueles que estão acabados no pecado, etc., mas os anões espirituais, eles não crescem. Não crescem. Como um anão, né? Um anão ele tem um problema, ele não cresce, ele fica daquele tamanho, não cresce, parou ali. Então, nós temos hoje anões espirituais. Há muito tempo, sempre tivemos, mas hoje é muito maior, porque existem, inclusive, anões na natureza. Quer dizer, anões naturais, no sentido que nossas faculdades naturais estão amolecidas, profundamente amolecidas. Se alguém quer se dar conta disso, faça um exame de como viviam seus parentes antigos, as privações que eles passavam. Todos nós certamente tivemos. Se for lembrar da vida do nosso avô, bisavô, o que contam deles, o que passaram, as dificuldades, tudo era mais difícil. Fome era fome, não era atraso de almoço. Era fome mesmo. E a dificuldade para conseguir o sustento, os trabalhos que faziam, trabalho braçal. Nessa região aqui, quando eu cheguei no mosteiro, só tinha um trator. Um trator. Hoje quase toda fazenda você vê um trator para lá e para cá. Trator é uma exceção. Carros, caminhões, como é que carregava as coisas? Não, no lombo, botava aqui e levava saco de para lá e para cá. Hoje é difícil achar a gente fazer isso. Faz depois coisa, minha coluna, sei lá, não sei o quê. Gente jovem, nova, bom. É isso, é a situação. A gente amoleceu, todos nós. A minha geração era mais amolecida que a anterior, e a nova é mais ainda, e assim por aí vai. Então, esses anões, digamos assim, naturais se tornam anões também sobrenaturais, pelo que eu expliquei anteriormente. Então, mas tenham bem em mente isso. Tem que haver um ato mais intenso de caridade para haver crescimento espiritual. Isso é fundamental. O objeto da caridade. Primeiro, o objeto da caridade é Deus, acima de tudo, é claro, e o próximo, como um bem de Deus. Podemos amar a própria virtude? Sim, mas não como amigo, porque a virtude está em nós, não é outra coisa. E as criaturas irracionais? Podemos amar? Sim, mas não com amor de amizade, mas como bens que nós somos criaturas de Deus, que Deus colocou. Sim, podemos amar as criaturas. E aí a gente entende aquelas expressões de São Francisco de Assis, o irmão Sol, a irmã Lua, isso aqui, era uma maneira poética de expressar esse amor às criaturas de Deus. Mas esse amor não é um amor de amizade, porque a amizade supõe uma alteridade com um ser racional. Um cachorrinho não tem razão, a gente pode ter amizade com um cachorro, no sentido estrito da palavra. A gente ama o cachorrinho como uma criatura de Deus, dá um bem-estar para ele, tudo, a comida, etc. Mas não é uma criatura, um ser racional ao qual a gente tem que ter mais cuidado, etc. Prolongar sua vida o máximo possível, e etc, etc. Como se fosse uma pessoa da família. Não, não é assim. Mas podemos ter amor às criaturas irracionais. E a nós mesmos? Nosso Senhor não fala, às vezes, no Evangelho, tem que se desprezar, isso tudo, etc. Sim, no entanto, isso não se opõe, depende do ponto de vista, ao amor a nós mesmos. Sim, podemos ter. Contanto que nós entendamos sob que ponto de vista nós devemos nos amar a nós mesmos. Devemos nos amar a nós mesmos enquanto capazes da graça e da glória. E por isso, certos atos que parecem odiar a si próprio, por isso que o nosso Senhor usa isso, odiar a si próprio, na verdade é um amor próximo. Se eu me privo de coisas que fazem um corpo sofrer, eu estou me odiando a si mesmo, mas de certo modo,
a meu corpo, mas no fundo eu estou amando a mim próprio, enquanto capaz da graça e da glória. E como eu tenho um pecado original, eu tenho que fazer penitência. Pronto. O Santo Cura d'Ars fazia penitências incríveis. Ele comia um punhadinho de batata, tudo de vez em quando. Era um jejum impressionante que ele fazia. Mas ele ficava, por assim dizer, enrolando o corpo dele. Ele dizia, olha, fique tranquilo, na ressurreição você vai ter tudo. Mas enquanto você está aqui, eu tenho que tratar você assim, mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Quando você tiver mais. Mas eu tenho que salvar primeiro a alma, né? E depois você recebe o prêmio do mundo também. Mas, então, por enquanto, você vai aguentar isso aí. As batatinhas, de vez em quando, acabou, e penitência, e flagelação até o sangue, isso, aquilo outro. Tá? E é impressionante como o nosso Senhor abençoa isso, que essas pessoas, às vezes, tinham uma grande longevidade. Não é o que todo mundo quer ter hoje? O segredo para viver 100 anos. Eu estou no céu, chegar a 100 anos. Se você chegar a 100 anos, o que você tem? A morte na sua frente, pelo amor de Deus. Sem falar no estado que você está. Mas é isso, o segredo para chegar a 100 anos, não sei o quê, as pessoas querem dar toda essa, né, para chegar à longevidade. Bom, isso aí não tem nada, não é uma coisa, um pecado isso, você procurar conservar a sua saúde, porém, o amor a si mesmo é isso. Então, os santos faziam tanta penitência e muitos chegavam a idades extremamente longevas. Então, o senhor queria mostrar aí, ó. Santo Antão comia um pouco de pão, penitência até não poder mais, 110 anos chegou, eu acho. O Santo Afonso de Ligório, até octogenário, ele na diocese dele, com o bispo, né? Primeira coisa, começava o dia, tinha o horário dele tudo. Flagelação, disciplina. Aí, outras coisas, no final do dia, flagelação de novo. Viveu quase 90 anos. Porque tem que ver o seguinte, a própria mortificação caleja, dá força. Né? Dá força à pessoa, a pessoa tem um acesso. O cardeal da Silva, que era amigo do padre Jair, o primeiro cardeal aqui da Bahia, né? Cardeal da Silva ele usava silício, só tomava banho frio 5 horas da manhã, banho frio, correto? Morreu com 93 anos. Dá uma rigidez, dá força. E isso prolonga a vida, de certa maneira, sim. Você toma uma lição, qualquer coisa, ai meu Deus, não aguenta não. Tome remédio para dor. Ah, meu Deus, antibiótico. Aí quando cai a doença mesmo, já não faz efeito. Você vê isso um resultado terrível nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma sociedade onde há uma sociedade rica, né, que teve progresso, tudo, mas onde me disseram que até um dentista pode, se fizer doer o paciente, ele pode ser processado. Quando realmente é uma coisa difícil de evitar, às vezes, um dentista, né? A última vez que eu foi fazer não era dolorosa coisa, ele deu um erro lá, mas cortou minha gengiva aqui, que não foi fácil não, doeu. Quer dizer, não pode ter dor nenhuma, então o que é que acaba o seguinte, eles usando antibióticos demais, remédios para dor demais, não faz efeito, eles passam para os opiáceos, drogas, né? E aí está acabando o país, estão viciado em drogas, etc., para não sentir dor, para isso. Enquanto que os que fazem penitência nem sentem a menor necessidade dessas drogas, porque nem havia isso em grande parte, e eles se viravam, eles ficavam mais fortes e viam muito. Então, a nós mesmos, sim, podemos nos amar e devemos nos amar enquanto capazes da glória, da graça e da glória. Podemos amar o nosso próprio corpo, como fazia o cura d'Ars. Enquanto dom de Deus, obra de Deus, sim. E a maior beleza, o maior bem que nós podemos desejar ao nosso corpo é o que? A ressurreição dos mortos na glória. Se nós temos fé, devemos viver da fé. O maior bem que o corpo vai receber é a sua ressurreição no último dia. Então, para ter esse prêmio, ele tem que o quê? Que se salvar. Se tem que se salvar, tem que dar mais valor à alma aqui. Então, pronto, faz penitência, acabou a história. Depois eu dou um jeito em você, você vai ter seu prêmio. Pronto. Podemos amar os pecadores? Distingo.
Então, Tomás é sempre bem racional, distingue. Enquanto tais, não, porque são inimigos de Deus. Enquanto homens, concedo, porque enquanto homens eles podem se converter. Então devemos rezar pela sua conversão. Mas, padre, será que fulano de tal, aquele sujeito fez isso, aquilo, aquele fulano de tal, ali é uma peste, não tem mais jeito não, tem que matar, não sei o quê. Não vai... Distingue-se bem as coisas. Às vezes, fulano de tal, ciclano de tal, merece a morte. Sim. Por um Estado constituído, com leis justas, depois de um processo corretamente feito, pode haver a pena de morte. Mas você deve sempre procurar a salvação dele. E olha que a pena de morte foi um grande meio de salvar a alma. Sabiam disso? Vocês sabiam disso? Porque o sujeito estava para ir para o cadafalso, muitos acabavam se confessando. Enquanto que se ficassem com as penas menorzinhas lá, só faz se perder mais. A pena de morte muitas vezes levava à conversão da pessoa, porque ela via na hora, vai morrer mesmo, e muitos se convertiam. Então, uma coisa não se opõe à outra. Agora, da nossa parte, enquanto eles podem se convencer, rezem por eles. Olha o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha viu no jornal, Pranzinho, um francês lá que fez umas coisas erradas, foi condenado à forca. E ela tomou na cabeça, e ela tomou então a peito. Eu vou rezar para a conversão dele. Rezou, fez sacrifício, tudo para ver se ele convertia. Não tinha nenhum sinal. Ela procurava saber se ele tinha se confessado. Não. Mas ela soube, foi condenado e foi executado. Mas ela soube, antes de morrer, ele abraçou e beijou um crucifixo. Então, pode ter sido o ato de contrição. Né? Ela rezou muito por ele. Então, podemos amar os pecadores enquanto homens, não enquanto tais. Podemos amar os inimigos. Os inimigos são aqueles que querem mal a nós. Querem fazer algum mal a nós. São os inimigos. Enquanto inimigos, não. Enquanto homens, sim, devem ser amados. Com amor geral devido a todos. Você não precisa ter um amor especial ao inimigo. Mas você deve ter pelo menos o amor geral que faz que pelo menos você o saúde, se ele aceita, e tenha uma certa diplomacia com ele, o considere e reze por ele. Sobretudo. Você não deve fechar a cara e não ter mais nenhuma relação com ele, e odiá-lo, e ficar carregando ressentimento. Tudo isso é pecado, pode ser pecado mortal. Então, você pode ter os sinais normais de benevolência com todo mundo, certo? Pode, deve ter. Nós podemos amar os anjos, os bem-aventurados e as almas do purgatório? Sim, devemos. Não só isso, mas é um sinal de um amor muito, muito especial da nossa parte. Quando nós dedicamos nossa caridade aos anjos, a Deus, às almas do purgatório, é sinal de que o nosso amor está bastante espiritualizado, porque nós não vemos, mas amamos. Enquanto que o amor, em geral, às criaturas, mesmo que seja por Deus, mas tem uma parte de natural também. Você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seus parentes, você está vendo, você conhece, você está sempre junto deles, então você tem, aquilo favorece o ato de caridade, mas tem algo de natural também, tá? Claro, a voz do sangue, por exemplo. Mas no caso de uma alma do purgatório, você não conhece, tal. Bom, se é de um parente, sim, há recordação, né? Mas quando você faz de um modo geral, então, isso mostra que há uma caridade mais elevada aí. Com relação, e finalmente, podemos amar os demônios e os condenados? Esse não podemos. Não podemos amar nem aos demônios, nem aos condenados. Os
Pecadores, sim, às vezes eles amam, formam uma espécie de amor perverso ao demônio. Né? Se conta que, há uns 5 anos atrás, houve uma tragédia na França, não sei se estão lembrados, em Paris, numa discoteca chamada Bataclan. Então, como é que foi a tragédia? Eles estavam ali na dança lá de heavy metal, sei lá o que era, casa de depravado ali, uma banda lá de depravado, e a música era o seguinte: ame o demônio, beije o demônio. Cantavam assim. Aí o demônio mandou o secretário dele com a metralhadora, não sei se era muçulmano, mandou bala, matou mais de 100. Matou mais de 100 com a metralhadora. Foi. Tem uns 4, 5 anos. Um terrorista lá entrou, quando eles estavam cantando isso. Então nós não temos direito de amar nem os condenados, nem o demônio. E isso é uma das... Outra, se não fosse suficiente, né? Outra pena dos condenados. Né? Eles perderam o direito a ser amados. Já pensou? Um pecador não perdeu o direito a ser amado. Ele pode se converter, pode rezar por ele, por pior que seja. Não deixe de rezar por ele. Nem pelos piores comunistas. Pode se converter, é difícil, mas já houve comunistas que se converteram. Não deixe de rezar. Certo? Agora, se está condenado, meu amigo, aí não, perdeu. Terrível isso, né? A gente vai na raiva, no sofrimento, e ninguém me ama. Perdeu o direito, não pode. Então, a ordem da caridade, aqui, a ordem da caridade é, então, Deus, amor em absoluto. Esse amor pode ser penitente, por causa dos nossos pecados, certo? Então a gente tem um amor penitente. Depois é um amor de conformidade da nossa vontade com a vontade de Deus. É um amor de benevolência, querer que Deus tenha toda a sua glória, querer que Deus seja louvado. Esse tipo de amor é muito elevado, porque sai de nós, a gente sai da gente, não está tão preocupado com a gente. Há místicos que, sim, nós queremos o bem para Deus. Depois, o amor de amizade, aquele que é amigo de Deus, que anda sempre com Deus, na presença de Deus. É um dos exercícios mais poderosos de santificação, o exercício da presença de Deus. Uma pessoa que praticasse seriamente isso não pecaria. Deus está vendo tudo, não adianta. O que você está fazendo aí no celular? Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Pode ter certeza absoluta. Deus está vendo. Certo? Por que você está com aquele afeto meio desordenado e você passa o olho de vez em quando? Ninguém está vendo. Nem a pessoa, objeto do seu possível afeto, está vendo. Mas Deus está vendo. Com certeza. Por que você está alimentando essa murmuração interna lá dentro, roendo você? Ou aquela inveja daquela outra pessoa? Tem gente que vive disso, a inveja, aquele negócio rodando. Ou Homero dizia que o invejoso seca com a gordura do outro. Ele fica lá todo... Não adianta nada. Mas, porque Deus está vendo também. Deus está vendo. E se você tem uma ambição lá bem escondidinha, embora você se mostre tão humilde e tal, mas você tem uma ambição no fundo, você chegar lá, Deus está vendo também. Pode ter certeza. Então, se você fizer um exercício da presença de Deus, você se santifica. É poderoso isso aí. Poderoso. Se você estiver sempre pensando que Deus sabe, porque está vendo, não é um faz de conta. Não é um artifício psicológico, sei lá o quê. Faz de conta que você faz isso, aí você vai ficar melhor. Não é isso. Trata-se de viver da fé. Então, Deus, esse amor de amizade, união a Deus. E finalmente esse amor de complacência. Essa complacência em Deus é um dos amores mais elevados, porque ele se compraz em Deus, ele se esquece de si próprio. Há santos que chegaram a dizer, bom, de uma maneira, força de expressão, né? Dizendo, meu Deus, se isso dá glória ao Senhor, eu vou para o inferno. Claro que não é isso. Mas porque ela queria passar por todos os sofrimentos, contanto que Deus fosse glorificado. Eles chegaram ao esquecimento de tal maneira total deles, que mesmo que eles fossem condenados, mas que Deus fosse glorificado com isso. Porque eles estavam justamente passando por fases de purificação muito terríveis, né?
chamada Noite do Espírito, né? Quem estudou um pouco teologia cética sabe disso, são fases terríveis que passam. Então eles chegam a escapar dos lábios deles expressões como estas. Mas na verdade eles estão no ponto mais alto do amor de Deus. Eles se esqueceram completamente de si próprios e se alegram simplesmente no fato de Deus ser Deus. Não importa que eles sejam com Deus ou não com Deus. O importante é que Deus seja Deus. Mas é claro, num caso desse, quem chega a esse ponto está intimamente unido a Deus. Depois do amor a Deus, então vem na sequência o bem espiritual próprio, sim, bem espiritual próprio. Eu tenho que pensar na minha salvação. Depois de Deus, a minha salvação, é verdade. Porém, se eu pensar na minha salvação, eu não vou pensar em mim mesmo. Claro, eu vou procurar o bem espiritual do próximo, eu vou me sacrificar, eu vou ser humilhado, eu vou isso, aquilo. Então eu não vou pensar. Mas se você classificar logicamente a coisa, é o bem espiritual próprio. Eu não posso cometer um pecado mortal para salvar ninguém. Mas eu posso até dar minha vida para salvar a alma de alguém. Entende o que eu quero dizer? Porque quando você dá a sua vida é corporal, não é sua vida espiritual. Certo? Você vai administrar um sacramento a alguém que está gravemente doente e você pode pegar aquela doença e morrer também. Você está arriscando sua vida, porém corporal, espiritual não, pelo contrário. Você está fazendo o melhor para o bem espiritual da sua alma. Então, Deus em primeiro lugar, bem espiritual próprio, depois o bem espiritual do próximo. Bem espiritual do próximo. Então a sequência é essa. A sequência principal é essa. Deus, bem espiritual próprio, bem espiritual do próximo. Segue-se o ato principal da caridade, que é o amor, que é o querer bem. Agora, esse ato supõe a benevolência, o querer bem, admite algo distinto de Deus. Porque é verdade, o amor vai diretamente a Deus, mas ele pode se servir também de outros motivos. Nada impede. Deus pode ser amado imediatamente, porque é a vontade, vai imediatamente a Deus, sem intermediário. Não há medida objetivamente, não há medida para amar a Deus. Deus o amor é amor infinito, então não há medida para isso. Porém, subjetivamente sim, porque nós temos limites. Então nós devemos amar Deus totalmente com todas as nossas forças. Mas esse amor será forçosamente limitado, é claro. Mas em si mesmo não há medida. Você não pode chegar e dizer, não, para mim eu amo Deus até esse limite aqui. Eu não vou passar desse limite. Você estabelece o seu limite, não. Você não estabeleça o limite. Agora, é claro, procurando amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, você amará com um limite objetivo, que é o limite da sua própria natureza e de suas próprias forças. Aqui algumas considerações importantes que ele faz, por exemplo, com relação a isso, né? Com relação ao ato principal da caridade, que é o amor. Entre o amor ao inimigo, ao amigo e o amor ao inimigo, qual dos dois é melhor e mais meritório? Uma pergunta, né? Entre o amor ao amigo e o amor ao inimigo, qual é o mais meritório? Então, como sempre, São Tomás tem sempre isso. É preciso distinguir. Essa questão da distinção é muito importante. As pessoas falam assim, o princípio de contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, sim ou não, não pode. Se for assim, não pode ser assim. Vamos com calma.
o princípio de contradição é assim: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo ponto de vista. Existem pontos de vista diferentes e que não implicam contradição necessariamente. Então você tem que fazer as distinções. E São Tomás de Aquino sempre faz essas distinções. Então, por exemplo, aqui nesse caso, é preciso distinguir. Se ama o inimigo unicamente por Deus e ao amigo por Deus e por alguma razão outra humana, é melhor o amor ao inimigo, já que tem a Deus por causa exclusiva. Correto? Então, se você ama o inimigo, mais facilmente, na prática, esse amor será maior, porque não vai estar tanto motivo natural, pelo contrário. Né? Naturalmente, você só tem repugnância. Mas se você ama um amigo, não, aí tem muito motivo de... fulano é gente boa, me fez tanta ajuda, me ajudou naquele momento, me deu tal conselho, e isso e aquilo. Eu amo fulano, é fácil. Certo? Mas ao inimigo, aí não, meu amigo. Aí você tem que fazer força para isso. Então esse amor é mais meritório, porque é por Deus. Certo? Aquela história de Santa Maria Gorete, né? Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete morreu com 13 anos, 12 aninhos, né? Porque tentativa de estupro, ela resistiu até a morte. E foi esfaqueada toda, cortada pelo agressor. Então, quando ela foi para o hospital, depois de dores horríveis, início do século XX, né, ela morrendo, o irmão dela veio enraivado querendo se vingar do sujeito, do assassino. Né? E ela então disse morrendo, você perdoa fulano? Ele não queria mesmo, né? Ainda com raiva. Você perdoa fulano? Eu perdoo, meu irmão, por causa de você. Não, você perdoa por causa de Deus. Eis aí o amor aos inimigos, gente, esfaqueado, de tal modo ela conseguiu a conversão dele na cadeia depois, do assassino. Eis aí o exemplo do amor aos inimigos, né? Aí realmente é heróico, né? Mas é isso. Ela não tinha motivo natural para isso. Uma pessoa que tentou violentá-la e depois a esfaqueou porque ela resistiu. Qual é o motivo natural que ela tinha? Nenhum. O amor era puramente por Deus. Enquanto que o amor ao amigo não, tem vários motivos. Então, na prática, cultivar o amor aos inimigos, viu? Eis aí outro método, outro meio para você fazer um ato de caridade intensíssimo que vai dar um progresso assim, ó. Entendeu? Então, se você aprender esses conselhos, sua vida espiritual vai ser um V também, tá? Descendo, vai subir de uma hora para outra. Como estão falando aí no Brasil, assim, espero que sim, né? Então, também a nossa vida espiritual também vai ser assim, vamos ver, a gente está descendo, a gente sobe que nem um vez. Esses conselhos, né? Se praticar. Então, os efeitos do amor, da caridade. Esses efeitos são internos e externos. 3 internos, 3 externos. Os efeitos internos são a satisfação, o gozo, o prazer espiritual em Deus. Primeira coisa. Segundo efeito, a paz. A paz que o mundo não pode dar. Né? E o terceiro é a misericórdia. Uma pessoa que não tem misericórdia não tem caridade. Ou pelo menos a caridade está muito fraca. Ele às vezes é uma pessoa muito disciplinada, certo? Então leva uma vida assim, que tem uma vida espiritual assim. Bom, ele tem ele não cai em pecados mortais, tal, tem uma vida até exemplar em muitos aspectos, mas ele é durão demais. Está faltando a caridade para equilibrar todas elas, porque a caridade é uma virtude mestra, ela dá forma a todas as virtudes. Então, se uma pessoa é durona demais, sem misericórdia, está faltando essa caridade para equilibrar. Ele pode até estar em estado de graça, ele pode até praticar muitas virtudes, como por exemplo a castidade, pode ter uma castidade 100%,
Mas ele é meio durão. O sujeito aí, ele vai... Não tem, os outros sujeitos... Tem que matar o sujeito, rapaz, não sei o quê, criminoso aí, rapaz. Então, ele é... Assim, esse tipo assim. Então, está faltando a virtude da caridade para equilibrar as outras virtudes. E o sinal, um dos sinais é isso, você reconhece que ele não tem misericórdia. O sujeito assim, não tem misericórdia, não tem aquela coisa de você chegar... Não é porque o Francisco está, como que dizer, jogando na lama essa virtude, que a gente vai deixar de ter misericórdia. A misericórdia é uma virtude verdadeira, que a gente tem que ter mesmo. Entendeu? Então, a misericórdia, essa satisfação espiritual em Deus. Há pessoas que, quando falam alguma coisa de Deus, eles enjoam. Mau sinal. Mau sinal. Já ouvi falar não, presenciei. Rapazinho assim, ouve um canto gregoriano. Uma música tão inspirada, né? Natural, mas onde a presença de Deus é grande. Ah, para esses velhos aí agorando, rapaz. Virou marginal. Virou marginal esse ponto. Ou seja, uma má disposição. Entendeu? As coisas de Deus não agradam. Infelizmente, isso ocorre muito com protestantes, em relação às coisas da igreja. Ocorre. Ele cria uma espécie de... Qualquer coisa ele vê. Me lembrei de um que estava no meio de um grupo de turistas que foi visitar o Vaticano. E foi visitar a Catedral de São Pedro. Ah, quem já visitou, né? Você vê aquela majestade, aquela coisa imensa, aquelas obras de arte, e ele olhando, né? Quanto escravo não trabalhou aqui? Ora, não trabalhou nem escravo, tá tudo... Você tem até hoje as relações dos empregados que trabalharam pelo pago, não eram escravos. Existia escravo aqui, mas lá não existia escravo para trabalhar. E, no entanto, ele falando isso, ele só via isso, né? Escravo, isso, fazer aqui. Não via aquela beleza, aquelas coisas extraordinárias. Né? Onde justamente aquelas pessoas faziam aquilo para quê? Era a fé das pessoas, para rezar. Não era para turista. Hoje é para turista, né? Naquela época era o catolicismo vivo, a religião viva. Eles não, as coisas de Deus, eles não gostam. Sinal de que a caridade não está tendo seus efeitos. E, finalmente, também a paz. Porque a paz, como diz Santo Agostinho, é a tranquilidade na ordem. Supõe, portanto, a ordem, claro. E a ordem é a boa disposição das coisas. É uma disposição adequada ao fim, certo? Se você quer que seu quarto sirva para você adequadamente, cada coisa tem que estar no seu lugar. Então, os livros que você vai estudar, então tem que estar mais ou menos organizado, para quando você precisar consultar tal coisa, está ali o livro tal coisa. As suas roupas têm que estar num certo lugar, isso, aquilo, outro. Se você pegar a roupa, misturar roupa suja, roupa nova, misturar isso, aquilo, botar com livro, não vai dar, vai virar um depósito de lixo. Porque não há ordem ali. Quando há ordem, então você tem aquela tranquilidade de você ter as suas coisas no lugar, o seu trabalho funciona, etc. Então é a tranquilidade na ordem. Essa tranquilidade é a paz. Assim, de uma maneira muito mais profunda, a caridade estabelece o quê? A amizade com Deus. Então põe ordem. Deus em primeiro lugar, você servidor de Deus. Deus o primeiro servido. O próximo servido por causa de Deus. Por que tanto casamento em guerra? Por que tanto casamento com problema? Porque não se ama em Deus. Então, não dá certo. Aquilo com o tempo... Então, quando há o amor de Deus em primeiro lugar, então se suporta por causa de Deus as dificuldades inerentes ao casamento ou a outras, a amizade, empregos, etc. Os efeitos externos, a beneficência, que não confunda com a filantropia, né, dos maçons. Você faz o bem, você ajuda.
Você cria escolas, você ajuda os pobres, mas é por amor de Deus. Lembre-se, né? Se não, vou contar para vocês uma pequena anedota verdadeira de um americano que foi visitar uma colônia de leprosos. E nessa colônia de leprosos era mantida por religiosas, né? Então havia uma religiosa lá fazendo um curativo lá de um leproso, daquele jeito, você vai que lepra, né? Cai o nariz, isso, aquilo, aquela coisa toda. E ela fazendo o curativo com todo cuidado, e o americano, aquela mentalidade meio, né, capitalista. Minha irmã, eu não fazia isso nem por $5.000. E eu não fazia nem por 50 mil, só por amor de Deus. O efeito da caridade, a beneficência. A gente sabe que houve um santo, Damião de Molokai, né? E um homem de Deus, né? Que se consagrou aos leprosos. Ele foi morar numa ilha que só havia leprosos, porque naquele tempo era isolamento, não havia cura para lepra, então isolava, botava uma ilha só de leprosos. E ele foi cuidar. Acabou pegando lepra, morreu leproso também. É isso aí. Né? A verdadeira beneficência, por amor de Deus. Não está aí para mostrar e botar não sei o que na propaganda, como está fazendo isso aqui, e ajude, sobretudo, né? Os que estão, aquela coisa e depois a gente não sabe para onde, né? Vai o dinheiro aqui. Não, então a pessoa você vê pela vida pessoal da pessoa, se ela está fazendo a beneficência, ou se ela está se aproveitando daquilo. Né? Então, pessoas se dedicaram a isso, negavelmente, porque justamente tinham a caridade lá em si. Então, a beneficência católica é uma coisa uma história impressionante. Séculos e séculos. No século XIII havia 2.000 leprosários na França, que eram hospitais também, que atendiam na França todo mundo. Mantido por quê? O governo federal, com bilhões de dólares, que investe nisso, naquilo, não. Mantido pela caridade da igreja, primeiro porque o governo não tinha dinheiro para isso, era a igreja que assumia tudo, inclusive com as pessoas que se consagravam a isso. Nada mal, né? Consagrar sua vida, o resto da vida, junto com leprosos e tal. Amor de Deus, né? Beneficência. Depois, a esmola, também, a esmola. Não aquela esmola interessada, mas a esmola que se dá por amor de Deus, né? De pessoas que se dedicam completamente a Deus e que se tornam grandes esmolentos, né? Gente que ajuda os outros. E a correção fraterna, também. Correção fraterna. Aquele que a gente pode praticar a caridade corrigindo o próximo. Pode. Ensinando os ignorantes, corrigindo os que não estão andando bem. É preciso ter muito discernimento, mas às vezes isso pode ajudar. A pessoa pode dar uma correção dessa, como foi São Paulo com São Pedro, né? Aquele célebre episódio de Antioquia, né? Onde São Pedro não estava agindo bem lá na questão lá com os judaizantes, e São Paulo chegou e repreendeu publicamente. Mas foi uma correção fraterna. Ele fez porque havia um perigo iminente para a fé ali. Ele tinha que agir assim. Assim também, quando nós hoje nos opomos aos erros clamorosos, evidentes de todos esses papas de Vaticano II para cá, sobretudo agora, tem que haver esse motivo, a caridade, a correção fraterna. Nós não somos autoridades. Para isso, nem vamos julgar, nem vamos fazer com aquele zelo amargo de chegar e está perdido, é isso, é aquilo. Não. Você tem que mostrar os erros, tem que ser franco. Mas, no fundo, tem que ser a caridade. O responsável por essa correção fraterna. Finalmente, os pecados opostos à caridade. Primeiro, o lado positivo. É sempre mais útil a gente começar pelo positivo, a virtude, praticar. Mas também a gente tem que olhar o que se opõe, porque aí dá para a gente examinar e constatar se não está, essas chagas não estão na gente também, né? E a gente vai direcionar mais para isso. Então, primeira coisa, o ódio. Ódio mata, meus caros. Ódio mata. Aquilo ruendo por dentro, não é brincadeira não. Primeiro, o mais grave de todos, o ódio a Deus. É o pior dos pecados. O pior pecado que existe é o ódio a Deus. Será que é possível pessoas odiarem a Deus?
e é o estado dos condenados, dos que estão morrendo impenitentes, né? E eu sempre gosto de fazer uma relação, lembrar isso, melhor dizendo, uma relação verdadeira que existe. Você tem o pecado capital da luxúria. A luxúria, os pecados contra a castidade, não são os piores pecados. São pecados mortais, é verdade. Eles são os que levam mais gente para o inferno. Mas eles não são os mais graves. Porém, um dos efeitos da luxúria é o ódio a Deus. É aquele que vai se afundando, se afundando. Quanto mais se afunda, ele vai tomando distância das coisas de Deus e pode chegar ao ódio de Deus. E por isso, esse pessoal mais perdido em matéria de castidade, aquela turma que vocês conhecem, né? E eles muitas vezes têm ódio a Deus. Ódio é um negócio terrível. Por quê? Porque os pecados contra a castidade levaram-no a isso. Então, a castidade é um pecado muito estendido. Se a pessoa não combater mesmo, ela pode chegar no pior dos pecados, que é o ódio a Deus. Ódio, o pior, ódio a Deus, claro, é o maior pecado, mas também existe um pecado chamado assídia. Quem já ouviu falar disso? Pouca gente ouviu falar, né? Assídia. O que é assídia? A assídia é o tédio espiritual. Fulano se converteu, começou rezando um rosário. Rosário. Depois, poxa, 1, 2, 3 mistérios. Aí passa o tempo, começa. Não, na verdade eu poderia rezar, depois eu rezo de noite o último texto. Aí chega, trabalhou tudo isso, aquilo, tá, chega cansado, por ficar na cama, nem se deu conta. Só rezei 2 mistérios. Bom, 2 textos, melhor dizendo. Aí depois, ele passa a rezar só 2 textos, porque... Aí depois ele vai diminuindo, ele enjoa. Ele reza maquinalmente. Sabe no mais, é melhor rezar só um texto, mas com mais esforço, do que rezar 2 distraídos. E ele passa a rezar só um texto. Daqui a pouco não vai rezar coisíssima nenhuma. Certo? E ele enjoou, ele está sendo atingido pela assídia, o tédio espiritual. De que provém esse tédio espiritual? De um gosto depravado. Em que sentido? No sentido de que ele começa a rezar o rosário, mas ele não trata de mudar os gostos dele da vida passada. Se tiver um bate-com lá fora, um rockzinho rolando, ele vai atrás. Ele ouve aquele... o passado das porcarias que ele ouviu. Ele não procura substituir aquelas músicas mundanas, aquela coisa, aqueles ambientes, aquelas piadas. Ele não ouve mais aquelas piadas bem baixas, mas é uma piada meio assim, né? Ele ainda ouve, gosta, tem uma coisa meio assim, né? Um toque meio picante de alguma coisa, aí ele gosta ainda. Então ele ouve de vez em quando. O celular está ali, né? É fácil. Certo? Ele não vê mais pornografia em celular, Deus me livre. Mas ele ouve, mas ele gosta de umas piadas com palavrão para lá e para cá. Bom, aí ele ouve. Escapou esse, o quê? E essa história aqui tem uma cena meio... Ele pula, mas a outra mais ou menos já passou, tá, fica aquela coisa pela metade. Ele não se convenceu de verdade. Ele não foi fundo. Os gostos ficaram. Então a oração não vai funcionar. Ele vai enjoar da oração. A razão está ali. O gosto depravado. Porque nós todos temos o gosto um tanto depravado. Como aquela história que conta do Tupiniquim aqui lá na Bahia, que Pedro Álvares Cabral chegou e ofereceu de noite um jantar com galinha que trouxeram de Portugal. Aí o índio provou, a galinha não quis. Porque ele era acostumado a comer carne humana. Nossos antepassados eram assim, era um inferno a vida aqui. Comiam carne humana, moqueava, levava no saco cabeça, perna, ia comendo. Era assim. Então tinha um gosto depravado. Certo? Essa história de gosto não se discute, vai tomar cuidado. Gosto se discute, mas depende. Depende, até certo ponto, sim, mas não é uma coisa assim. Certo? Se você gosta de bar e outro gosta de Vivaldi, tá bom, não precisa discutir não. Mas se um gosta de bar e outro gosta de qualquer porcaria aí de Rolling Stones ou coisa parecida, tem que discutir mesmo. A porcaria que você gosta.
isso se discute. Entende o que eu quero dizer? Então, não vá tomar esse divórcio, não se discute para ficar cada um. Não, nada disso. Nada disso. Então, a assídia leva a isso. Os mal convertidos acabam nisso. Se rezam, eles se convertem, começam a rezar, depois larga, que a velocidade diminui, eles começam a ficar meio mole e volta para a vida errada. E nunca vai ser o mesmo, viu? Eu costumo dizer sempre. Se vocês vieram aqui, vocês nunca vão ser os mesmos. Vocês podem até voltar para o pecado, mas vai ser pior do que os outros. Depois vocês não vão ser mais o mesmo. Não. É assim, meu cara. É a força da verdade. Eu só faço transmitir. Então, é o tédio, a preguiça espiritual, a assídia. Depois, outro pecado feio, a inveja. A inveja. A inveja. O invejoso é um pobre coitado. Ele fica lá quieto e está olhando ali. Então, o bem, sobretudo se for o bem espiritual, um dos piores pecados. Ele vê o outro crescendo na virtude. Ele fica com raiva daquilo. Não vai fazer mal nenhum a ele, pelo amor de Deus. Mas ele fica com aquilo remoendo. A cultura do ressentimento. Fica ali, rodando. Não vai resolver nada. Só vai atrapalhá-lo. Não vai mudar nada o outro. Mas aquilo é feio, aquilo é triste. Pior ainda quando a gente começa a inspirar e sair para fora, né? Em geral, pela a língua, né? Ela solta um, solta outro. Tem gente assim, já faz uma alusão. Mas tal coisa, mas não termina a frase. Deixa no ar. Depois faz outra coisa, deixa pela metade, solta no ar. Envenena o ambiente. Porque uma alusão é uma alusão. Tem gente que faz isso profissionalmente. Gente maçom, por exemplo, tem gente que faz isso. Você quer acabar com a reputação da pessoa, ele vai e solta. Falando, não, canalha. Pronto. Mentira. Aí solta. Acabou. Hoje com a internet, tá, última geração da murmuração, de falar mal, etc. Então, inveja muitas vezes leva a isso. Certo? Sobretudo se for do bem espiritual. Uma pessoa está crescendo em santidade, mas se alegre. Deus está agindo nele. Peço até para ele rezar por você, para ver se você também... Né? Depois, aí você tem uma gradação. A discórdia, a contenda. Depois, o cisma, a guerra, a rixa e a sedição. Olha, qual é a gradação aí? A discórdia é a dissensão de vontade. Discórdia é a dissensão de vontade. Está lá dentro. Um tem uma vontade disso, o outro não está muito de acordo. Aí fica aquela coisa. A vontade, não é tanto. Mas você sente que ele não está unido à sua vontade. Ele está meio para um lado e o outro está do outro. Aí vê aquele conflito, mas está um tanto interno. Quando passa para bate-boca, aí é a contenda. Bate-boca, né? Começa fulano, não sei o que, começa a falar e discutir, e tome discussão na rede social, e já vai discussão, não acaba mais, e isso e não sei o que. E tem gente que tem isso, gosta de mexer lá num defeitozinho do outro, fazer uma coisa, o outro se irrita e vai aumentando. E aí vai para o terceiro grau, que é a divisão, vai nas ações. O cisma, a guerra, a rixa e a sedição. São os 3 tipos de discórdia nas obras. Mas tudo nasce da vontade. Da vontade vai para as palavras, das palavras vai para as ações. E, finalmente, o escândalo é o último pecado contra a caridade. É contra a caridade o escândalo. O escândalo é um dito ou fato que dá ocasião de pecado, de ruína espiritual ao próximo. Nós vivemos num mundo de escândalo. A mulher hoje é um grande instrumento de escândalo. É terrível. Quantas pessoas são destruídas por causa das mulheres impudicas, de escândalos. Eles se valem disso alto, basta sair na rua e ver nos outdoors, tudo se valem disso. Mas também não é só esse aspecto, mas as doutrinas falsas, as coisas erradas ensinadas, certo? As máximas do mundo, tudo isso são ocasiões de ruína espiritual para o próximo.
Então eu tenho que ter um maior cuidado com o que eu falo, com o que as minhas ações. Ah, eu faço o que eu quero. Não, peraí, faz o que quer. Você vai dar escândalo para o outro, para os mais novos, as crianças que são os mais desprovidos. Quando a internet surgiu, em 1996 por aí, houve uma discussão. Porque se discutiu, não, vai permitir pornografia na internet? Pô, já pensou? Ah, não, mas é a liberdade. E aí o resultado. Uma droga espiritual, uma droga, sobretudo masculina, virou uma droga. Então, uma droga. Então, está aí o resultado. E você acha que esses estupros aí, pega isso, estupro e bota ali, né? Uma menina de 10 anos, sei lá, vamos ver como teve, né? Algumas semanas atrás. Você acha que não tem relação com pornografia na internet? Então, esses miseráveis introduziram isso na internet e agora querem aproveitar isso para justificar o aborto. Bom, na verdade, o que você tem? Você tem um criminoso parado por causa de, certamente, de pornografia de celular. Certo? Você tem um mocinho, uma menininha, que coitadinha foi vítima, tá bom? Mas uma coisa é certa, quem não tem culpa nenhuma, zero, foi a criança, né? E ela que vai ser assassinada. Eis aí a que ponto chegamos